eu sou dela. Improvável, mas marcado por um fogo que vem de Deus. Porque fogo não queima fogo, fogo não queima fogo, fogo não queima fogo, fogo não queima fogo, fogo não queima fogo. Daniel capítulo 1, versículo 9. Eu sei que a hora é avançada, mas eu vou fazer aquilo que o Espírito Santo de Deus me conduziu, prometo. E até somente onde o Espírito Santo de Deus mandar. Até meia-noite está perto. Brincadeira. Daniel capítulo 1, verso 9. A palavra de Deus nos diz: ora, Deus havia trazido Daniel ao favor e terno amor com o príncipe dos eunucos. Agora eu quero que você leia comigo no verso 17. Quanto a estes 4 jovens, Deus lhes deu conhecimento e habilidade em todo aprendizado e sabedoria. E Daniel tinha entendimento de todas as visões e sonhos. Amém? Somente até aí. Eu queria orar com você nesta noite. Senhor Jesus, Pai, nós te adoramos neste lugar, neste templo de oração, Pai. Nós glorificamos o Teu nome porque nós entendemos, Pai, que nós todos os dias que nós vemos no culto ao Senhor, nós vemos trazer uma adoração ao Senhor Jesus, Pai. E por dádiva e presente, Pai, o Senhor nos traz uma palavra dos céus, um direcionamento divino, Pai. Pelas nossas capacidades, meu Deus, nós nada podemos absorver, nós nada podemos entender. Mas pela capacidade dos céus, o Senhor Jesus nos dá direcionamento, nos traz a interpretação, nos traz o conhecimento, Pai. Pai, em nome do Senhor Jesus, então eu te peço que o Senhor fale conosco, Pai. Fale comigo, fala com a minha casa, fala com os meus irmãos, Pai, através da Tua palavra, Jesus. Espírito Santo de Deus, nós somos apenas servos e mordomos da Tua casa, Pai. E nós sabemos, meu Deus, que tudo isso é Teu, Pai. Então fala conosco, Jesus. Estamos aqui atentos para ouvir a Tua voz, Jesus. Senhor Jesus, que nós venhamos sair daqui transformados mais um pouco, Pai. Que todos os dias o Senhor acrescenta, Pai, transformação em nossa vida. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Os irmãos podem se assentar. Meus irmãos, a palavra do Senhor nos retrata um contexto histórico na Bíblia, em que Jerusalém está em uma situação de exílio. Nós vamos ver então que no texto que lemos é uma chegada de povos estrangeiros, povos em uma terra estrangeira que é a Babilônia. E Deus está direcionando a um homem chamado Daniel. Nós vamos ver que em 605 o império da Babilônia, liberado pelo rei Nabucodonosor, ele invade Jerusalém e ele leva os utensílios da casa do Senhor, assim como os jovens príncipes da elite, da nobreza, são levados. E nós vamos ver que esse tempo é um tempo de humilhação, um tempo de perda da terra prometida, um tempo em que o próprio Deus permite que todo o povo seja escravo. O povo de Deus estava sofrendo consequências de avisos que Ele mesmo havia dado, mas o povo não ouviu. Nós vamos ver que Deus divide então esse período em 3. Nós vamos ver que existe então o pré-exílio, que é o momento em que Deus pega Isaías e Jeremias e começa a advertir o povo dizendo: olha, Israel, se vocês não se consertarem, eu farei vocês escravos de outras nações. Esse é o período de pré-exílio.
Existe também o período de exílio, ao qual Deus levanta homens como Ezequiel e como Daniel, para que pudessem manter a chama acesa, para que pudessem manter o povo ainda vivo espiritualmente, para que a obra do Senhor estivesse completa, para que o propósito de Deus na vida daquelas famílias estivessem completas. E o período pós-exílio, que é o cumprimento da profecia, que Deus levanta homens como Esdra, Neemias, Ageu, Zacarias e Malaquias, para fazer a reconstrução da lei, a manutenção da lei, para fazer a manutenção da cidade que estava destruída. Eu já preguei isso aqui outrora. Para fazer a manutenção dos governantes. Então, Deus permite que o povo de Jerusalém passe por 3 períodos. Mas independente do período, independente da circunstância, Deus não deixara o povo desamparado. Ele continuara pegando alguém e levantando e dizendo: segue em direção ao meu propósito, segue em direção ao caminho, porque eu vou fazer esse povo reviver. Nós vamos ver que em Jeremias no capítulo 29, no verso 11, Deus vai fazer uma promessa através daquele profeta Jeremias para aquele povo, e é uma promessa que se estende a nós. E eu poderia meramente finalizar a mensagem aqui com essa promessa, que está escrito: eu bem sei os planos que tenho para vós, diz o Senhor, planos de paz e não de mal, aleluia, para vos dar o futuro e esperança. O propósito de Deus para nossas casas é que todo mal seja detido e haja paz, que todo jugo que está sobre as nossas famílias caiam e há esperança nas nossas casas. Deus havia usado Jeremias lá atrás para alertar o povo, mas é interessante que mesmo assim o povo precisou experimentar de grandes tribulações. Nós vamos ver que o Egito e os assírios brigavam e guerreavam entre si. E com isso, a Babilônia começou a crescer. O império começou a crescer entre o povo. Era como se 2 povos estavam ocupados demais, brigando entre si, se enfraqueceram e deu oportunidade para que um novo reinado surgisse. E nós vamos ver que na Babilônia, Nabucodonosor agora, na sua ação de guerra, ele vai tomar os utensílios, ele vai tomar os jovens daquela época e vai levá-los para a Babilônia. E aqui chega aonde eu quero, que é no livro de Daniel. Nós vamos ver que o rei Nabucodonosor exige agora que se vá procurar jovens com boa aparência, com habilidades, conhecimento da ciência, habilidades culturais, sociais, para que pudessem se apresentar diante do rei, diante do palácio. Nós vamos ver que o rei foi bem específico em dizer as características que ele queria, e ele vai então trazer esses jovens até a presença, e nós vamos ver que ele faz recomendações específicas. Esses jovens adotariam uma dieta de alimentos específica que o próprio rei recomendara. Eles não podiam comer qualquer coisa, eles iriam comer das iguarias da mesa do rei, eles iriam comer e se alimentar de comida que era apresentada aos seus deuses da época e também que estava diante da mesa do rei. A Bíblia é específica em dizer que até mesmo o vinho era o vinho que o rei participara. Então nós vamos ver que esses jovens são chamados, e pela história, alguns historiadores vão dizer que Daniel, quando ele chega na Babilônia, talvez ele tenha ali aproximadamente seus 15 anos de idade. Então, um adolescente, um jovem, chegando na Babilônia. É interessante que alguém que estava olhando aquela situação, todo mundo escravo, aqueles jovens sendo selecionados para um propósito do rei. Alguém talvez olhou e disse: nossa, aqueles jovens são sortudos, porque tem muita gente que é escravo, que está trabalhando com serviços braçais e pesados, mas aqueles jovens foram selecionados. Talvez alguém pensou: esta é uma oportunidade que esses jovens devem abraçar, mas eu vou te dizer que tem oportunidades que é um risco. Daniel, quando ele chega diante dos homens e é proposto para ele as oportunidades que ali havia no império e no palácio,
Daniel não pensa na oportunidade, ele pensa no risco que estava correndo. Como assim, pastor? O inimigo, ele é estrategista, especialista em pintar oportunidades e desenhar oportunidades maravilhosas para nós e nos vender uma ideia que aos nossos olhos se enchem de alegria e achamos que aquilo é maravilhoso. Mas às vezes não medimos o risco que isso pode ter na nossa vida. A oferta era maravilhosa, os banquetes eram ilustres. Mas Daniel tinha algo com ele que ele não podia negociar a qualquer custo. Daniel estava tendo oportunidade de estudo, mas qual que seria esse risco? Quem nunca passou por uma situação assim, né? De ter uma grande oportunidade, aquela que você não pode perder jamais. Mas essa oportunidade não é o propósito de Deus para as nossas vidas. É interessante que quando Daniel então está diante do rei, ele vai recusar as iguarias do rei. Mas você sabe por que ele vai recusar? Daniel, como a própria Bíblia vai mencionar, ele foi possivelmente tirado dos seus pais. Tiraram ele da sua cultura, das suas terras, tiraram ele da sua descendência, do seu povo, da convivência, mas não tiraram de Daniel a sua identidade. Daniel, ele tinha algo consigo, ele sabia que independentemente se agora ele morasse na Babilônia, ele sabia que ele não poderia assumir riscos e mudar a sua identidade. Ei, Deus está falando para alguém aqui, não mude o teu caráter a gosto de alguém, seja o caráter de Cristo, aleluia. Durante a residência de Daniel, tentaram fazer comidas, que ele comesse comidas oferecidas a deuses que ali eles adoravam. Tentaram implantar nomes que glorificavam os deuses babilônicos. Tentaram forçar a ele a adorar outros deuses. Mas Daniel não negociou a sua identidade. Sabe o que isso quer dizer? Que uma pessoa transformada não pode ser corrompida por qualquer coisa. Aquela pessoa que assumiu a transformação de Cristo na sua vida, ela não pode ser negociada ou vendida, porque já foi pago um preço caro por você. Daniel estava longe de casa, longe de seus pais, podia fazer o que bem entendesse, ele já não tinha mais contato com a sua cultura, ele estava exilado e ele era obrigado a fazer o que o rei mandasse, então ele poderia aproveitar da situação para fazer tudo o que ele queria, não podia? Só que Daniel entendia que não era o ambiente que ia mudar como ele ia ser servo ou não. Ele entendia que o ambiente não podia mudar os seus atributos, as suas características. Aleluia. Meu irmão, a estratégia do inimigo hoje é mudar a tua identidade. A estratégia do inimigo para essa geração é fazer com que o caráter de Cristo em nossas vidas seja deturbado. A estratégia que o inimigo achou é transformar o que parece oportunidade em maldição para as nossas vidas. Sabe por quê? Porque quando nós assumimos certas coisas, certas responsabilidades, certos fardos, certos relacionamentos, certas atitudes, certas posições que não é de Deus para as nossas vidas, nós estamos falando para Deus: Deus, eu não preciso do Senhor, eu vou viver do meu jeito. Eu não preciso do teu propósito, eu vou viver o meu. As terras estrangeiras não podem mudar quem nós somos. Se nós não conseguimos ser crente em todos os lugares, meu irmão, é porque a transformação ainda não nos alcançou. Se nós não conseguimos ser diferente em todos os lugares, é porque nós não estamos ainda transformados. Quando nós vemos aqui na frente, levantamos a nossa mão e aceitamos Jesus, aquilo na verdade é um símbolo para a igreja em comunhão, mas a aceitação a Cristo, ela começa aqui dentro, ela começa no interior, ela começa nas atitudes, ela começa na nossa casa. Mas o povo não entendia.
Deus havia levantado Jeremias no capítulo 18 e disse a Jeremias: vai lá, e vai e desce até a casa do oleiro, e lá eu farei ouvir as minhas palavras. E Jeremias desceu à casa do oleiro, e eis que ele estava com o vaso nas mãos, e eis que o vaso que ele fazia se quebrou, e tornou ele a fazer outro vaso. E Jeremias não entendia o que é isso, Senhor. E o Senhor veio a palavra dizendo: olha, Jeremias, está vendo esse vaso na mão do oleiro? Esse vaso sois vós na minha mão. Aleluia. Se esse vaso que eu estou construindo, moldando no meu molde, no meu jeito, na minha vontade, se rachar, eu irei amassar o barro, eu irei novamente amassar o barro e tornarei de novo a fazer reconstrução. Quando nós tentamos viver os nossos propósitos, Deus pega a nossa vida, pega os nossos moldes, amassa, Ele faz tudo de novo, porque você não vive do jeito que você quer. Deus estava alertando o povo, mas não ouviram. O exílio chegou, a Babilônia chegou, irmãos. Nós estamos vivendo em guerra. Só os que são espirituais conseguem enxergar a guerra que está se travando, e só vai prevalecer a igreja que entende o propósito de Deus. Daniel sabia que onde ele estivesse, os olhos de fogo de Deus estavam olhando e atentos ao que ele estava fazendo. Sabe o que é isso? Quando nós fazemos algo que não agrada a Deus, mesmo que escondido talvez de alguém, escondido dos nossos pastores, escondido da nossa liderança, Deus está olhando. Você não tem que se preocupar com o pastor, com nós, você tem que se preocupar com Deus em primeiro lugar, porque Ele está te observando. Isso é muito sério. Em Apocalipse, no capítulo 1, vai mostrar que quando João está isolado em uma ilha chamada Patmos, Deus vai dar um direcionamento para ele. E a primeira coisa que ele vai falar a João lá a respeito de nós, a igreja, ele vai dizer: eu vos conheço. Ele está no meio da igreja, ele está observando as nossas ações. Então eu queria ler com você em Gênesis, no capítulo 26, Gênesis 1, versículo 26 e 27, que vai nos retratar algo sobre a identidade de Cristo, a identidade que Deus nos fez, nos moldou, e assim seja a vontade dEle. Lá no princípio também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa... Não, está fraco, acho que você não está ouvindo. Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa... Tenha ele o domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e todos os répteis que rastejam pela terra. Pode passar. Criou Deus, pois, o homem à sua... A imagem de Deus o criou. O homem e mulher criou. Sabe o que isso está dizendo? Deus fez a perfeita forma que é o homem. A perfeita forma de Deus, a criação perfeita de Deus. E Satanás tenta, nos dias de hoje, modificar aquilo que o próprio Deus criou. Ele fez o homem e a mulher como semelhança dele. Você e eu somos imagem do próprio Deus. Então por que às vezes nós queremos modificar aquilo que Deus fez? Porque nós queremos agir de maneiras incorretas à natureza que Deus nos fez. Criou Deus o homem à imagem de Deus. Ele criou homem e mulher, o homem para a mulher e a mulher para o homem, e ponto final. Fora disso é do maligno. Deus fez o homem para dominar os animais, colocou o homem como cabeça de seu lar. E por que nós homens às vezes fugimos do nosso compromisso? Porque nós às vezes vemos aí tantas coisas abomináveis deste mundo, que estão fugindo da identidade que Cristo nos fez.
E o que mais me pasma, por que nós não estamos pregando sobre isso? Porque nós, como igreja do Senhor, não estamos levantando a bandeira de Cristo e dizendo que nós precisamos ser imagem e semelhança do Criador a todo momento. Também na identidade que Ele colocou o homem e a mulher nas suas características. Eu queria ler com vocês Efésios no capítulo 1, verso 4. Efésios 1, verso 4. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis perante ele em amor. Ele nos chamou para ter a imagem e semelhança dele, mas para que também possamos ter características inerentes a Cristo, porque ele é santo, ele nos ensinou o caminho da santidade, ele nos preparou para isso, e ele espera de nós que nós somos santos e irrepreensíveis diante dele. Então a pessoa que possui a identidade de Cristo tem que ser um homem irrepreensível, uma mulher irrepreensível, tanto em obras e tanto em uma vida santificada. Quando Daniel se recusa a comer do banquete, ele não está apenas se isolando, ele está se consagrando, ele está mostrando para aquele pessoal da Babilônia que ele não era qualquer um, ele era imagem e semelhança do Deus vivo, ele não podia se contaminar com aquilo, ele não podia aceitar aquilo. E aí eu quero fazer um adendo aqui. Jesus, quando nos chama, ele vai dizer: vós sois sal da terra. Se o sal for insípido, com que há de salgar? Para nada mais presta, senão lançar e os homens pisar. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder em uma cidade edificada sobre um monte. Jesus aqui, ele está fazendo uma advertência, eu posso dizer assim, a nós, que nós somos diferentes, nós somos sal da terra, porque em nós há necessidade de purificar esse mundo terrível que nós estamos vivendo. Há necessidade de nós conservarmos a palavra de Deus e os princípios, os fundamentos, meu irmão. Princípio não se negocia. E ele vai continuar dizendo que vocês são luz, porque vocês, nós, igreja do Senhor, somos testemunho notável no mundo. Nós somos testemunho público do que Jesus fez lá na cruz do Calvário. Ele não morreu em vão, nós somos testemunho. Ele nos guia no meio das trevas. Nós temos o principal foco de ser luz no meio da escuridão. E sabendo de tudo isso, por que às vezes nós aceitamos banquetes? Por que nós aceitamos banquetes? Aceitamos viver vidas medíocres na mão do mundo, sendo que Jesus nos chamou para algo diferente. Pastor, mas o que ele nos chamou? 1 Pedro capítulo 2, verso 9. Mas vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, aleluia, para anunciar as grandezas daquele que vos chamou lá das trevas agora para a luz. Você, meu irmão, é povo exclusivo de Deus. Você não é propriedade do mundo, você não é exclusividade do mundo, é de Deus. Como poderia Daniel se submeter a aquele banquete sabendo de tudo isso? Mas Deus é tão bom que Deus preserva ali a saúde de Daniel. Ele vai conseguir ali se alimentar de legumes, de outras coisas que não eram iguarias. E Deus preserva a saúde de Daniel. Mas é interessante que, como eu disse, ele não estava apenas negando, ele estava dizendo: olha, eu estou me consagrando, eu estou me separando, eu estou decidindo a viver uma vida diferente. Você quer viver o propósito de Deus? Então comece a viver a sua vida diferente. Enquanto o mundo vai para a direita, você vai para a esquerda. Enquanto o mundo está pregando que tudo pode, comece a se reservar aquilo que está escrito na palavra de Deus.
Uma família que quer viver o propósito está disposta a viver em santidade. Mas é interessante que quando o banquete chega para Daniel, a decisão de Daniel não foi ao ver o banquete. A decisão de Daniel já estava no coração dele antes dele chegar na Babilônia. Sabe o que isso quer dizer? O princípio ele começa antes mesmo da oportunidade. O princípio, o fundamento, ele começa antes mesmo de você ter uma chance de errar. Porque como nosso pastor pregou várias vezes aqui, o pecado ele não começa lá no ato, ele começa no seu coração. Ele é uma decisão interior, ele começa aqui. Então, quando Daniel recusa o banquete, ele já estava decidido há muito tempo. Isso não é para mim. Essas coisas do palácio não me atraem. Essas coisas do palácio não têm satisfação. E é interessante que por algumas vezes o rei vai impor que Daniel e os seus amigos adorassem, se curvassem diante de estátuas, prestando culto ao rei. Nós vamos ver que Sadraque, Mesaque e Abednego, como todos conhecem, foram apontados como rebeldes e preferiram sofrer a punição do que adorar a deuses estranhos, do que adorar a estátua. Sabe por quê? Eles entendiam que eles deveriam viver segundo as leis. Eles seguiam a lei de Moisés, primeiro e segundo mandamento de Êxodo 20, versículo 3. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura. Não te encurvarás a eras e nem servirás. Eles tinham a lei cravada no seu coração. Sabe por que nós erramos? Porque nós não valorizamos isso aqui. Nós não começamos a colocar na balança o peso da palavra de Deus das nossas decisões. Sadraque, Mesaque e Abednego, quando foram lançados na fornalha quente, a Bíblia vai dizer que o rei mandou que ela se aquecesse 7 vezes mais, ou seja, ela estava muito mais quente, muito mais mortível aqueles homens, mas eles sabiam que o Deus que eles serviam era muito mais importante do que a morte. Eles vão dizer, olha, se nós não formos salvos, amém. Se Deus nos salvar, amém, mas se Ele nos salvar também, amém. Eles entendiam que buscar a Deus não é o que Ele pode fazer, mas é quem Ele é. Ele é soberano. Eles não estavam apenas pensando na vida nessa terra, mas uma vida vindoura que estaria após a morte deles. Eles estavam focados em outras coisas. Para eles a morte era lucro. E se nós pegarmos toda a Bíblia, quantos homens e mulheres de Deus que não decidiram que a morte era lucro, em vez de trocar a sua identidade, de desobedecer a Deus? Eles creram na fé soberana de Deus, ao ponto que salvar a sua vida já não era muito importante. A devoção a eles não estava diante apenas do livramento, mas da presença. E é interessante que nós sabemos da história, quando eles são lançados na fornalha ardente de fogo, há um homem com eles no meio da fornalha, e esse homem não se queimara, e nem os homens que estavam lá, porque ele era o Filho de Deus, aleluia, o que tira o pecado do mundo, o que guarda a vida da nossa família e das nossas casas, é ele que estava com esses homens, preservando a sua vida. Eles estavam no fogo, mas o fogo não consumia. Daniel, em sua sequência de decisões certas diante de Deus, não decide agora adotar o regime da adoração dos pagãos. Ele não decide adorar o rei, mas ele adora o Deus dos exércitos, e por essa consequência ele é lançado na cova de leões. Mas a Bíblia vai nos mostrar que mesmo lançado na cova havia salvação para ele. O Senhor Jesus sabe das nossas ações, Ele já preparou o escape, mas nós temos que tomar a decisão certa. Eles sofreram perseguições, sofreram punições até que puderam ser honrados. Então nós precisamos entender que ter identidade, ter obediência, nos leva a um nível maior. Eu te garanto que quando Sadraque, Mesaque e Abednego saiu daquela fornalha, eles não estavam no mesmo nível de quando eles entrou.
Quando aqueles homens saíram da fornalha, já não eram mais as mesmas pessoas, porque eu creio que os homens espantavam-se. Os homens olhavam e falavam: olha lá os homens que são servos do Deus vivo. Quando Daniel se levantou da cova do leão, que Dário chamou Daniel com muita angústia, Daniel sai da cova ileso, sem nenhum arranhão. E eu creio que naquele momento o coração de algumas pessoas começou a se encher ao redor e falar: esse Deus que Daniel serve é grande, esse Deus que Daniel serve é diferenciado. É interessante que tudo isso que aconteceu poderia ser diferente. Eles poderiam ter adorado. E o que estava prometido para eles? A Bíblia vai nos mostrar que dentro de 3 anos que eles ficassem nesse regime do rei, nessa adoração contínua, no aprendizado das leis, dos caldeus, das culturas, dos magos, que na verdade eram feiticeiros, nós vamos ver que ao término disso tudo, eles receberiam ali provavelmente posições importantes no reino. Mas eles se recusam à adoração, eles se recusam a adorar outros deuses, e mesmo assim Deus coloca eles em posição de destaque. Sabe o que quer dizer? Quando nós abrimos mão, talvez de uma coisa que parece oportunidade, o próprio Deus se encarrega de nos colocar em níveis maiores. Ele se encarrega de nos colocar num propósito maior, porque o teu propósito é desse tamanhozinho, mas o propósito de Deus é gigante. Ao decorrer da história, Daniel se torna governador e chefe dos sábios. Sadraque, Mesaque e Abednego se tornam os oficiais da província da Babilônia. Eram homens importantes, administradores das terras. Eles se tornam homens de prestígio. Mas o que eu aprendo com essa lição, pastor David? Que identidade e valor nos leva a promoções no reino de Deus. Recusado pelo homem, promovido por Deus. Trazido como escravo pelo homem, mas honrado governador por Deus. Cativo da Babilônia, mas agora símbolo da nação de Jerusalém na Babilônia. Representante do Deus vivo e fiel na terra estrangeira. Viver em santidade não afasta as pessoas de você. Te disciplina para viver a autoridade. Viver em santidade não afasta as pessoas de você. Gera na sua vida testemunho. Se alguém está afastando de você porque você decidiu viver uma vida separada, saiba que é a vontade e o propósito de Deus. Viver em obediência talvez afaste os homens, mas atrai a honra de Deus. Quando nós estamos no propósito dele, ele nos justifica. Para fechar, o propósito de Deus nas nossas famílias é, em primeiro lugar, e não preciso os meninos colocar, mas 1 Coríntios 10, 31, ter uma vida glorificada. Que as nossas obras, que as nossas ações, que tudo que nós façamos glorifique o nome de Deus. Deuteronômio 6, 6. Nos traz base espiritual, nos traz carcaça, podemos dizer assim, coraça para aguentar o tranco, porque a peleja ela não é fácil. Efésios 5, 22, nos faz refletir sobre a importância da nossa casa, do nosso relacionamento, que a nossa família, o nosso relacionamento entre esposa e marido, filhos, isso tudo representa a aliança da igreja e Cristo. Então na tua casa, na tua família, as suas ações, as suas obras, as suas decisões refletem a aliança de Cristo com a igreja. Mateus 28, 19. Formar e treinar os nossos filhos, os nossos amigos, as pessoas que estão entre nós, para que possamos todos fazer discípulos e anunciar o evangelho. Mateus 5,14, eu já li, ser luz do mundo nas trevas. Ser diferente, ser uma candeia, uma brasa viva no meio das trevas, ao qual não se pode apagar. Atos 16, 31, servir juntos como família, cooperar no reino de Deus. A união, a unidade dentro desse templo está glorificando e levando a igreja para um nível maior, que é o propósito de Deus.
E por fim, Salmo 145, passar a fé às próximas gerações. Deixar um legado, sabe aquele legado daquela pessoa importante que quando ela vai embora as pessoas falam: nossa, fulano foi embora, mas você viu o legado que ele deixou, a família que ele deixou, a história que ele deixou. Um homem, meu irmão, ele não pode ter, talvez ele não vai ter dinheiro, ele não vai ter bens, ele não vai ter as coisas, mas o caráter dele fica para sempre. Então o propósito de Deus para as nossas famílias é que tudo que nos impede de glorificar a Deus, de nos achegar na posição que Ele quer, seja até mesmo como a pastora pregou aqui, eu nunca esqueci, seja até mesmo o nosso propósito, se nós precisarmos orar: Senhor, abate o meu propósito, derruba minhas vontades, joga tudo por terra para me viver o do Senhor, que assim seja feito. Porque Ele sabe o que é melhor para você. Ele sabe o que é melhor para a tua casa, para a tua família, para a tua história. Ele sabe, porque o projeto já foi desenhado. Se coloque de pé. A obediência e a identidade em Cristo nos gera autoridade. Para vencer esse mundo, meu irmão, nós precisamos ter autoridade de Deus. Para vencer as dificuldades, nós precisamos ter autoridade de Deus. E como é que se consegue autoridade? Orando, jejuando, consagrando. Para vencer o mundo que nós estamos vivendo é necessário de autoridade. Nós estamos com os dois pés no mundo. Nós não somos um povo que vive em outro planeta, diferenciado do mundo lá fora. Nós estamos com os dois pés no mundo. Os nossos filhos estão com os dois pés no mundo. Todos os dias o inimigo arruma uma estratégia nova para tentar tirar o crente da presença de Deus. Todos os dias o inimigo arruma uma novidade para tentar tirar o povo de dentro da igreja. Em todas as circunstâncias, na faculdade, nas universidades, no trabalho. E infelizmente, até dentro de algumas igrejas. Então, se você não tem autoridade e conhecimento dentro da palavra, infelizmente nós vamos perecer. Mas Deus hoje está derramando uma autoridade sobre as nossas vidas. Porque quando eu preparava essa mensagem lá em casa, o Senhor me dizia: meu filho, traga essa mensagem, porque eu vou revestir as famílias daquele lugar de uma maneira extraordinária, em que o inimigo vai ter que bater em retirada, porque tem homens e mulheres de joelhos que perseveram, que entendem que não existe vida fora da presença. Aleluia. Quando nós olhamos e vemos esses homens poderosos, nós nem imaginávamos que o poder não vem deles, vem de Deus. A autoridade vem de Deus, aleluia. E Ele quer transbordar na sua vida hoje. Ele quer derramar agora nas nossas vidas poder de Deus, aleluia. O poder de Deus despedaça todo o mal, despedaça as correntes, despedaça os grilhões, aleluia. O poder de Deus despedaça todo jugo sobre a nossa casa. O poder de Deus nos vivifica, aleluia. O poder de Deus nos constrange, nos leva a um nível maior, aleluia. Ah, Espírito Santo de Deus, se coloque agora a mão no seu coração, feche os seus olhos aí aonde você está, aleluia. Porque o Senhor Jesus quer transformar a vida de pessoas aqui neste lugar, quer transformar famílias aqui neste lugar, quer mudar a história neste lugar. O Senhor Jesus tem algo diferente com a tua vida. Muitos não entenderão, não compreenderão, mas o Senhor Jesus já traçou o propósito. Ramandei alabacandalabas, rimiandai alabassoneha. Oh, aleluia, Jesus. Espírito Santo de Deus, Pai, nós repreendemos agora, Pai, contra o nosso lar, meu Deus, agora todo o levante do inimigo, Pai. Pai, em nome de Jesus, Pai, Pai, toda discórdia no casamento, Pai, Pai, vai cair por terra agora, em nome de Jesus, Pai. Pai, em nome de Jesus, Pai, toda seta lançada contra os nossos filhos, Pai, em nome de Jesus, vai cair por terra agora, Pai. Pai, em nome de Jesus, Pai, toda arma preparada e forjada contra a tua igreja, Pai, vai ser lançada
por terra agora, em nome de Jesus, Pai, porque há autoridade neste lugar, Pai, há poder de Deus neste lugar, Pai, aleluia, nós cremos, Deus. Espírito Santo de Deus, quebra, meu Deus, abate, meu Deus, agora as forças das trevas, Pai, nos traz, meu Deus, de volta, Pai, ao teu propósito, aleluia. Oh, pode orar, igreja, adora ao Senhor Jesus. Eu não sei o que tinha Daniel, que quando orava leões se calavam. Eu não sei o que tinha Elias, fogo caía. Eu não sei o que tinha Moisés, que ao descer do monte resplandecia. Eu não sei o que tinha Samuel, que a voz do Pai ele reconhecia. Mas sinto uma unção pelo ar, tudo que eu tenho eu vou entregar. Hoje derramarás teu Espírito e teus filhos profetizarão. Sinto uma unção pelo ar, tudo que eu tenho eu vou entregar. Hoje derramarás teu Espírito e teus filhos profetizarão. Está sobre mim, essa unção chegou, já posso sentir, e esse poder está sobre mim, essa unção chegou, já posso sentir, e esse poder está sobre mim.
Enquanto nós adoramos aqui, o Senhor Jesus estava quebrando cadeias aí. Junto ao poço estava eu, quando o homem judeu